O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha me ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, na primeira leitura de hoje, retirada da carta de São Paulo, aos Gálatas, São Paulo, ele fala a respeito da sua conversão. É um relato em que ele rememora, em que ele recorda aquilo que lhe aconteceu. Então ele diz, estamos aqui no capítulo 1, a partir do versículo 13. Então ele faz aqui uma contraposição entre entre aquele que antes perseguia os cristãos, perseguia Cristo, que com aqueles excessos perseguia e devastava a igreja de Deus, e agora que prega, anuncia, propaga o Evangelho. Então ele faz essa contraposição, e ele vê nessa ação de Deus na vida dele, uma ação da graça que, sem mérito da sua parte, lhe concede aquela conversão. Aí ele diz, quando porém, versículo 15, quando porém aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, se dignou revelar-me o seu Filho. Então o Pai que revelou Jesus a São Paulo. Só que a palavra aqui presente, isto é, aquele que por sua graça me separou desde o ventre materno, se dignou revelar-me o seu Filho. Essa expressão, revelar-me o seu Filho, tem duas conotações. Isto é, Deus revelou a ele e Deus revelou nele. Ele está dizendo, Deus revelou a mim o seu Filho. Deus revelou em mim o seu Filho. Percebe aqui a diferença. Não foi apenas um evento externo, um encontro externo com Cristo no caminho de Damasco, mas um encontro interno. Deus revelou em mim o seu Filho. Isto é, quando São Paulo isso afirma, quer mostrar, quer nos ensinar de que toda revelação ela precisa reverberar interiormente em nós também. Que toda revelação, que todo chamado de Deus na nossa vida, não pode ser simplesmente um chamado externo. Isto é, você, pelas circunstâncias externas da vida, você se sente chamado para algo maior. Sim, também. Ou até mesmo por uma manifestação externa de Deus. Mas também, e principalmente,
esse chamado, essa revelação precisa acontecer no seu coração. Assim deve ser toda a vocação, isto é, uma relação íntima com o nosso Senhor. Não pode ser simplesmente algo exterior. E é isso, por exemplo, que o Evangelho de hoje nos apresenta. Isto é, Marta acolheu Jesus, mas acolheu exteriormente. O acolheu na sua casa. Maria acolheu Jesus interiormente. Acolheu Jesus no seu coração. E Jesus diz, Maria escolheu a melhor parte. A palavra que nosso Senhor usa aqui é, porém, uma só coisa é necessária. E Maria escolheu aquilo que é mais necessário. Pois bem, meus irmãos, esta realidade que é a mais necessária, ela é tão importante. Ela é importante, não só importante, ela é imprescindível na vida de todo apóstolo, de todo pregador, de todo consagrado, de todo cristão. Isto é, este encontro íntimo com o nosso Senhor. Não apenas um encontro exterior. Isto é, você vai à igreja e você ouve a palavra de Deus. Você se encontra com algumas pessoas que têm fé e você tem um encontro exterior com a mensagem, com Deus. Mas é importante que haja um encontro interior. É importante, é imprescindível, é necessário que haja vida interior. São Paulo, quando vai pregar aos pagãos, né, ele diz aqui, nós ouvimos na leitura de hoje, quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno, me chamou por sua graça, se dignou revelar-me, revelar-se a mim, revelar-se em mim, revelar-me o seu filho, para que eu o pregasse aos pagãos. São Paulo, ele compreende de que aquela revelação que aconteceu nele, para ele, aquela revelação foi necessária, porque somente assim ele pode pregar aos pagãos. Porque senão ele seria um microfone, ele seria apenas um repetidor, ele faria publicidade. Isto é, o que é um publicitário, o que é um marqueteiro? Ele apresenta as vantagens do seu produto com discurso convincente. Mas ele necessariamente não acredita naquilo. Ele quer convencer o seu interlocutor, o seu futuro possível consumidor. Então ele apresenta as vantagens do seu produto, ele arquiteta, ele arma, ele prepara um discurso convincente. Mas aquilo necessariamente não é uma verdade interior. São Paulo está nos ensinando de que nós não podemos ser publicitários, marqueteiros, mas testemunhas. Alguém que experimentou uma verdade e que anuncia aquela verdade, que testemunha aquela verdade no seu coração e em toda a sua vida. É por isso que os pagãos, eles creem no Cristo que Paulo prega, diz a palavra. Em várias passagens vocês vão encontrar, eu creio no Cristo que Paulo prega. Por quê? Porque eles se encontraram com Cristo em São Paulo. Eles tiveram um encontro com o Cristo vivo que vivia em São Paulo, que São Paulo testemunhava. E São Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, no capítulo 20, no capítulo 2, Gálatas capítulo 2, versículo 20, São Paulo vai dizer:
eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus. Então percebe que é uma realidade interior, é uma realidade íntima. Os pagãos reconhecem em Paulo a revelação de Cristo, porque São Paulo vivia a sua fé em Cristo e porque o próprio Cristo vivia em São Paulo. Meus irmãos, percebe aqui a que é que nós somos chamados? Isto é, por que é que às vezes o nosso anúncio de Cristo não é eficaz? Porque este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Às vezes você fala de Cristo, mas você fala a partir de uma experiência exterior. Você não acolheu Cristo na sua vida. Cristo não vive em você. Você não está impregnado de Cristo, de modo que aquelas palavras são palavras exteriores, mas que não brotam do profundo do seu coração de uma experiência verdadeira. Precisamos ter vida interior. E isso é válido para todos os cristãos. Isso é válido para todos os pregadores. Mas isso é válido, necessário, importante, imprescindível para todos os consagrados, de um modo particular, os sacerdotes. Então hoje nós pedimos isso para nós, mas pedimos também para os sacerdotes do mundo inteiro a graça da vida interior, a graça de um relacionamento verdadeiramente íntimo com Cristo, não um relacionamento externo. Você pode ouvir a palavra de Deus apenas como um curioso, mas você pode acolher a palavra de Deus e deixar que ela transforme o seu interior, transforme a sua vida. Você pode fazer as orações apenas como alguém que fala da boca para fora, mas você pode fazer as suas orações suplicando a graça de que o próprio Cristo interceda por você, pelas suas preces, que Ele assuma as suas preces, que Ele reze em você. Você pode, imagine, misericórdia, você pode, mas não poderia, não deveria. Você pode receber a Eucaristia de uma maneira exterior. Isto é, você recebe a Eucaristia, mas você não faz comunhão. Vamos aqui usar um trocadilho. Você recebe a comunhão, mas não faz comunhão. Por quê? Porque você recebe exteriormente. Você faz como Marta, que acolheu Jesus sem o acolher de fato. Por quê? Porque não o acolheu no seu íntimo, não o acolheu na sua alma, não o acolheu no seu coração, não o acolheu interiormente. Peçamos, meus santos, peçamos a Deus esta graça deste toque interior de Jesus Cristo, que Ele reavive a nossa espiritualidade, que Ele reavive a nossa oração, que Ele reavive o nosso contato com Ele, que nós não sejamos amigos de vista, que nós não sejamos conhecidos, mas que sejamos amigos verdadeiros de nosso Senhor. Peçamos a Ele a graça de ouvir a sua palavra e que essa palavra, ela se entranhe na nossa vida, tocando todas as áreas da nossa existência, modificando-nos nos mínimos detalhes, segundo a sua santíssima vontade. Peçamos a nosso Senhor a graça de receber a Eucaristia e de nós nos transformarmos nele. Esta é a finalidade da Eucaristia, isto é, uma cristificação.
Quando nós recebemos Jesus, nos é dada a graça de nós nos transformarmos naquele que recebemos. Mas se nós o recebermos de uma maneira superficial, isso não acontecerá, não por ineficácia, inoperância, incapacidade do sacramento, mas por fechamento do nosso coração. Jesus entrou na mesma casa. A casa era de Marta, a casa era de Maria, mas somente Maria acolheu Jesus no nosso coração. Que isso também, por misericórdia de Deus, aconteça na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.